por mais experiência que a gente tenha, sempre fazer uma palestra nos deixa assim um pouco inseguros. Nós vamos falar hoje de um assunto muito comum à nossa vida, que é o nosso papel nessa encarnação, formando a família que nós temos, seja a nossa família consanguínea, seja a nossa família fraterna, de amigos. Então nós vamos falar sobre buscando dentro do Evangelho, é o capítulo 14, honrai vosso pai, vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Mais particularmente, nós vamos trabalhar com a ideia, a orientação da parentela corporal e da parentela espiritual. Essa família consanguínea da qual nós fazemos parte, que é a nossa parentela corpórea, e também, não há uma separação matemática, eu estou nessa ou não estou na outra. Nós também continuamos a parentela espiritual. E é uma coisa que nós aprendemos na doutrina espírita. Você é responsável pela sua evolução e pela evolução do planeta. Ou seja, tudo de bom que você fizer, toda a libertação que você promove em si mesmo das suas más tendências, superação das más tendências, absorção e desenvolvimento do amor fraterno dentro de si, com o outro, seja não apenas o nosso encarnado, mas com a natureza, porque também ela é criação divina. Então, esse é o nosso mundo, é a área, é o campo de trabalho que nós vamos semear, e é nessa linha de raciocínio que nós vamos procurar entender. Os laços consanguíneos não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. Por quê? O corpo procede do corpo. O espírito não procede do espírito. Ou seja, porque o espírito já existia antes da formação. Essa família da qual eu tenho, essa família consanguínea, é uma família que pode ser como aqui o Evangelho traz, espíritos simpáticos, ou às vezes pode não ser. Ou seja, o pai não cria o espírito do filho. Quantos de nós, principalmente quem trabalha como professor, né, que trabalha com educação e mesmo no nosso cotidiano, a gente fala, mas como que ele parece com o pai? Como que ele parece com a mãe? Ou seja, são espíritos que já conviveram por longos anos, têm os seus valores morais, têm os valores espirituais e estão ali junto naquela família consanguínea, justamente para se autoeducarem. Então, o pai só, quando eu falo pai, os pais, mãe e pai, né? Eles apenas fornecem o invólucro corpóreo, cumprindo-lhes, no entanto, auxiliar aquele espírito reencarnante no seu desenvolvimento moral, espiritual, cultural, ou seja, educá-lo. E essa educação não é só quando eles são criança, não é só quando eles são bebês, que você tem que dar toda a atenção, mas mesmo depois que ele cresce, que ele já está adulto, que ele tem filho, que ele já tem neto e que você já tem bisneto. Então, a educação não é só a educação intelectual do conhecimento, mas moral. É você dar o exemplo. Você é o espelho e você tem
que estar sempre com esse cuidado de trazer essa educação. Não é ter duas caras. Na frente do grande público você tem um comportamento, no ambiente doméstico você tem outro. Ou seja, os pais, né, têm essa obrigação. E quando nós fazemos a nossa programação lá na espiritualidade, para nós retornarmos ao corpo físico, nós sabemos em qual família vamos reencarnar, em qual estado, em qual cidade, e por quê? Essa programação é uma forma, é uma oportunidade que nós estamos tendo para desenvolver não só o nosso conhecimento intelectual, moral, espiritual, mas também tudo aquilo que você já traz no seu bojo espiritual, você também vai contribuir. Então, os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que traduzem por uma afeição recíproca na vida terrena. A grande maioria das famílias tem o filho tem aquela identidade com os irmãos, tem identidade com os pais, com os tios, com as tias. Então essa relação são espíritos simpáticos, ligados. Agora, cada um, seja aquele reencarnante que chegou agora, ou que já está como eu, muito longe daqueles primeiros meses de vida encarnada, todos nós temos alguma coisa a aprender dentro da família. Mas também pode acontecer que essas famílias acolhem espíritos estranhos. Agora, isso é castigo? Não, porque houve uma programação e que com o compromisso de um ajudar o outro. Nós encontramos famílias que têm muitas dificuldades no sentido de amparar membros dos familiares que têm essa ou aquela dificuldade, que ainda não despertou, que ainda não se libertou de algumas más tendências, de alguns defeitos que ele já traz de outras vidas, defeitos morais, né? Não é defeito físico, defeito moral, porque o defeito físico é uma outra palestra, mas defeitos morais, ou seja, a família, o lar, né? O convívio é uma escola. E aqui no Evangelho diz assim: os verdadeiros laços de família não são da consanguinidade, e sim da simpatia. Ou seja, aí eles vão falar assim, bom, se esse aqui está me dando muito trabalho, ainda bem que eu vou voltar para a minha verdadeira família. Não, nós estamos todos juntos para que sejamos despertados para o amor fraterno, para a paz interior, para a busca dessa paz celestial dentro de nós. Ou seja, lapidando as arestas, lapidando esse diamante que somos, e os quais às vezes nós deixamos ele escondido nas mágoas, nos ressentimentos. Então, muitos de nós ficam muito ressentido, guarda muita mágoa porque o outro fez malcriação, porque o outro não atende os seus conselhos. Isso aí é atraso de vida. Ou seja, nós temos que trabalhar a nosso processo evolutivo, nosso processo de autoeducação, nessa simpatia, na comunhão de pensamentos, que prende, que vai empreendendo os espíritos durante todas as encarnações. Nós vamos, voltamos, e temos assim essa oportunidade
de nos autoesclarecer. E aqui ainda no Evangelho fala que há duas espécies de família. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corpóreos. Reafirmando aquilo que foi dito anteriormente. As primeiras são duráveis e fortalecem pela purificação, perpetuando-se no mundo dos espíritos através de várias migrações da alma. As segundas são frágeis, como a matéria, e se extingue com o tempo. Muitas vezes se dissolve moralmente ainda em andamento, já na existência atual. Ou seja, quando isso ocorre em muitas famílias, não que eles vão ficar eternamente no mundo da escuridão, como os espíritas falam, no umbral, como os católicos falam, fogo do inferno, nada disso. Terão outras oportunidades de se reencontrarem, de se autoeducarem. Não, às vezes não é numa encarnação seguinte, às vezes passa centenas de anos para depois se reencontrarem e falar assim, vamos fazer as pazes, né? Como nós fazemos quando se auto-perdoam. E ainda, nesse livrinho aqui, Jesus no Lar, Emmanuel, não é Emmanuel, é Neio Lúcio, ele, ditado ao Chico Xavier, ele diz assim, a convivência familiar, né, é fundamental. E nesse livrinho, Jesus no Lar, ele conta a Jesus visitando a casa de Simão e fazendo o evangelho no lar. E aí ele diz aqui, o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Mesmo aqueles espíritos que não são simpáticos uns aos outros, mas que nós estamos juntos para despertar o amor divino que há dentro de nós, porque quando o espírito foi criado, ele foi toda a essência divina, foi plasmada em nosso espírito. Cabe a nós recebemos inteligência, recebemos o livre-arbítrio, cabe a cada um de nós utilizar essas potências da alma para evoluir-se moralmente, espiritualmente e ajudar o outro na caminhada. Todos nós não vamos evoluir sozinhos, isolados. A gente estudando a história medieval, os monges se isolavam naqueles mosteiros, aqueles lugares bastante escuros, lúgubre, às vezes úmido, frio, e às vezes se autoflagelavam, buscando a salvação da humanidade. Hoje, a doutrina espírita nos orienta de que nós devemos sim buscar a entender o porquê da vida, entender como superar, e o amor fraterno. O amor fraterno. Não basta eu ficar isolado e deixar que o mundo pega fogo, mas eu tenho que buscar esse equilíbrio da oração. E essa convivência familiar, essa busca do amor fraterno, de despertar o amor fraterno, não só dentro de nós, mas também no meio daqueles nos quais convivemos, é fundamental para que a gente construa a serenidade maior nos nossos relacionamentos. É muito difícil a gente vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Por quê? Porque às vezes a gente olha para um lado, vê uma reportagem do outro, vê, enfim, uma história do outro, agora com os Facebook da vida, os WhatsApp da vida, aquelas notícias sempre catastróficas, e a gente fica meio perdido. Ou seja, que mundo que nós estamos fazendo dentro de nós? Qual é a ação fundamental dos pais dentro do lar, né? E aqui, como no nosso livrinho trouxe, o lar é a escola das almas.
eu aprendo com meu filho aprende comigo, e todos nós aprendemos juntos. Ele leva o conhecimento que ele adquiriu na escola para dentro de casa, esse conhecimento que ele vai adquirir na evangelização, e ao mesmo tempo, os pais, pelas suas experiências, pela sua forma, também vai trazer. Mas qual é o centro de tudo isso? É o amor fraterno, é o respeito fraterno, é a construção da própria evolução. Eu não vou mudar o mundo mudando o outro, mas posso educar meu filho, meu neto, com meu exemplo, com meu trabalho. Não precisa falar, olha, eu estou fazendo isso para você me seguir. Não, faça naturalmente. Evite o duelo doméstico. Isso é tão comum. Fulano, levanta, vai arrumar a cama. Quem vai me ajudar a lavar a louça hoje? Ah, você já deixou o sinal esparramado. Essas pequeninas coisas do nosso cotidiano vai deteriorando as nossas relações. E a gente esquece de fazer o evangelho no lar. Em vez de fazermos o evangelho no lar, que é aquele momento de agregar conhecimentos, procurar buscar, vivenciar a mensagem do evangelho, a gente está semeando discórdia, está semeando espinheiros na nossa caminhada, e na caminhada do filho, na caminhada do companheiro, na caminhada dos vizinhos. Então, é essa convivência familiar. Eu convivo com meus meninos, a minha família consanguínea, mas eu convivo com meus vizinhos, convivo com meus colegas de trabalho, convivo com meus amigos de Facebook, enfim, é uma teia. Então é nessa linha de raciocínio que é a importância do evangelho no lar. Façamos o evangelho no lar, busquemos manter a serenidade, coloque a lição para si mesmo, para que você possa, olha, eu estou sendo impaciente. Então, a cada momento que nós buscarmos essa serenidade, nós não precisamos ficar aflitivos porque está ocorrendo guerra na Crimeia, porque houve atentado no México, porque isso, aquilo, outro. Cuida do seu lar. Ame seus filhos. Não é aquele amor egoísta, aquele amor orgulhoso, mas tira um pouco aquelas arestas que ele já está começando a colocar em prática, que às vezes não é bem aquela aresta que ele vai deixá-lo mais tarde feliz. É nessa caminhada simples do nosso cotidiano que nós podemos ir construindo a nossa felicidade. E aqui, ainda desse livrinho do Jesus no Lar, ditado pelo espírito de Néio Lúcio, diz o seguinte: há um banquete festivo, porque na família eles iam servir um jantar, né? E aí a sogra do Simão perguntou o que ela poderia fazer, né? E aí Jesus voltou a pergunta para ela: o que você vai fazer com as lentilhas? O que você fez pela primeira vez com as lentilhas para servir as refeições? Eu coloquei para cozer. Elas passaram por aquela fervura, né? Então, é essa resposta que ele vai dar para aquela senhora. Há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória de Deus. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. O coração acordado
para a vontade do Senhor, retire as mais luminosas bênçãos das suas lutas renovadoras. Por quê? Somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios ou suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Nunca notou a rapidez da existência do homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume e à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro que a fraternidade que defrontaremos na vida eterna. Sofremos conflitos e sofrimentos e conflitos naturais são lições do nosso cotidiano. E assim, o que é que nós podemos tirar aqui nesse momento? Como eu vou retornar à minha casa e refletir? Qual é a importância do Evangelho no lar para que eu possa também, é o que a gente fala, a gente aprende na doutrina. O Evangelho no lar é um tratamento também de reequilíbrio do nosso lar, de reequilíbrio nosso. E aí, ele diz assim: a luta comum mantém a fervura benéfica, ou seja, o esforço, não é luta no sentido duelo, mas o esforço de cada um, o esforço da família como um todo, não é um querendo impor o outro, mas esse esforço comum de superar as arestas, superar, nem sempre, não é porque sou mais velha que eu estou certa, que o meu olhar está correto, mas é o aprendizado, porque cada espírito que está aqui, ou que nós convivemos com ele no nosso lar, ele está no estágio evolutivo diferente. E isso é que é o diferencial, isso é que é o bom. É por isso que nós vivemos em coletividade. O homem não evolui sozinho, ele tem sempre parcerias. Ou seja, ele nunca está sozinho. Ou seja, nesse esforço comum, diário, significa a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora de alimento espiritual para o celeiro do nosso Pai. Ou seja, quando nós retornamos à pátria espiritual, nós vamos levar grafado em nosso espírito todo o bem que nós fizemos, aquilo que deixamos no meio do caminho, aquilo que nós erramos, enfim. Não há, aqui, enquanto estou encarnada, eu posso esconder do outro os meus defeitos, mas na hora dessa passagem, isso fica muito claro. Ou seja, a passagem, né, para o outro lado da vida, né, é a grande selecionadora do alimento espiritual para o celeiro de nosso Pai. Os corações que não cederam ao calor santificante, ou seja, aquele que ficou empedernido no erro, ficou empedernido no seu egoísmo, empedernido no seu autoritarismo, né? Ou seja, aqueles que não cederam ao calor santificante, ao esforço de mudar, as lições ele não as executou com amor, o que acontece? Ele mantém a mesma dureza, a mesma escuridão na alma, e dentro da qual são conduzidos a um forno bendito da carne. Ou seja, ele terá aqueles que não conseguiram
se harmonizar, se perdoar, ele volta de novo, terá outra oportunidade para se refazer. Fazer o evangelho no lar é uma receita que não custa nada para ser aviada. Pelo contrário, é o medicamento mais barato que existe, porque depende só de nós. Não é fazer a leitura mecânica e repetir, olha, fulano, você está vendo essa leitura? É para você. Não, para todos nós. Todos nós temos alguma coisa a aprender. Na quinta-feira, houve uma leitura do óbolo da viúva. E uma coisa que quantos de nós pensam no óbolo da viúva como se fosse uma doação material? O óbolo da viúva é o esforço também silencioso, anônimo, de cada um de nós. Não é naquele sentido, eu estou engolindo a bucha. Não. É no sentido de procurar entender como eu posso superar essa etapa. Eu não estou enxergando o caminho. Esse esforço sincero e que a gente pode ser agraciado para esse esclarecimento através da oração. Isso faz parte desse mundinho, bem para alguns que acham que é um mundinho pequeno, mas é um mundo maravilhoso do lar, do nosso lar. Não é só aquela casa onde eu habito com a minha família, mas a minha casa terráquea. Então, se cada um de nós buscar acender a própria luz dentro de si e junto com os seus familiares, nós vamos conseguir estabelecer uma ligação bem forte com a espiritualidade maior. E aqui, na última lição do livro, Jesus já está de saída, né? Ele diz assim o seguinte: Pai, acende tua luz, a tua divina luz, em torno de todos aqueles que te olvidaram a bênção nas sombras da caminhada terrestre. Ampara os que se esqueceram de repartir o pão que lhes sobra na sua mesa farta. Ajuda aos que não se envergonham de ostentar felicidade ao lado da miséria e do infortúnio. Socorre os que não se lembram de agradecer aos benfeitores. Compadece-te daqueles que dormiram nos pesadelos do vício, transmitindo heranças dolorosas aos que iniciaram a jornada humana. Levanta os que te olvidaram a obrigação do serviço ao próximo. Apieda-te do sábio que ocultou a inteligência entre as quatro paredes do paraíso doméstico. Desperta os que sonham com o domínio do mundo, desconhecendo que a existência na carne é simples minuto entre o berço e o túmulo, à frente da eternidade. Ergue os que caíram vencidos pelo excesso de conforto material. Corrija os que espalharam tristeza e o pessimismo entre os semelhantes. Perdoa aos que recusaram a oportunidade de pacificação e marcham disseminando a revolta e a indisciplina. Intervenha a favor de todos os que se acreditam detentores do fantasioso poder que supõe loucamente. Absorve-te o juízo
condenando os próprios irmãos. Acorda as almas distraídas que envenenam o caminho dos outros com a agressão espiritual dos gestos intempestivos. Estende paternas mãos a todos os que olvidaram a sentença de morte renovadora da vida e que a tua lei lhes gravou no corpo precário. Esclarece os que perderam nas trevas do ódio e da vingança, da ambição transviada, da impiedade fria, que se acreditam poderosos e livres, quando não passam de escravos dignos de compaixão, diante de teus sublimes desígnios. Eles todos, Pai, são delinquentes, que escapam aos tribunais da terra, mas estão assinalados por tua justiça soberana e perfeita, por delitos de esquecimento perante o infinito. E assim, nós ficamos com essa mensagem para ver o que é que eu estou fazendo com a família que eu recebi, o que é que eu estou fazendo em favor do bem, todo o bem que eu gostaria de receber e que eu não consigo doar 1/1000 de tudo aquilo que eu recebi. Então, sempre nós estamos na posição de sempre pedir, mas esquecemos de agradecer. Agradecer pela família que temos, agradecer por essa encarnação, que é uma oportunidade. Quando a gente aprende na doutrina, não é fácil retornar para reencarnar. Temos que aproveitar esta oportunidade para construir o melhor bem que pudermos fazer em tudo aquilo que havíamos feito na nossa programação. Nem sempre a gente consegue, mas vamos nos esforçar. Então, essa é a mensagem. Eu tenho uma família. Eu tenho essa família consanguínea e a minha família universal, terráquea. Eu estou nessa família, nessa cidade, nesse grupo de amigos, porque todos nós estamos precisando aprender alguma coisa com o outro. E o historiador sempre diz o seguinte: eu levo alguma coisa de você e deixo alguma coisa com você. E na doutrina espírita a gente compreende muito bem essa teoria da história. Porque cada um de nós está num estágio evolutivo. Cada um de nós tem uma missão a cumprir na encarnação que estamos vivendo. E ela é ligeira, passa rápido. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre.